Olá, estudante! Seja bem-vindo à Maratona à Prova Brasil. Professor Eric Anderson chegando aqui para trazer aquelas dicas importantíssimas para a sua prova do SAEB de língua portuguesa. Neste nosso encontro, nós vamos falar sobre os efeitos de sentido da pontuação. Então vem aqui comigo. Quando a gente pensa em efeitos de sentido, o que precisamos ter em mente? Primeiro, efeitos de sentido tem a ver com o impacto que determinado ato de comunicação vai causar na mente do leitor ou do ouvinte, aquela pessoa que está interagindo com o texto. E quando a gente fala de efeitos de sentido do uso dos sinais de pontuação, não custa nada a gente lembrar que, primeiro, os sinais de pontuação têm uma função de tentar reproduzir na escrita algumas características que são muito comuns da fala, como, por exemplo, uma pausa, uma forma diferente de pronunciar uma palavra, a cadência da frase, já que quando a gente escreve a gente não consegue gesticular, a gente não dispõe de expressões faciais. Então como é que eu demonstro alegria, ânimo, desânimo, pausa? Tudo isso, os sinais de pontuação tentam trazer para o domínio da escrita, ou o mundo da escrita, aquilo que é muito comum na fala. Então vamos lembrar aqui, sinais de pontuação. Efeitos de sentido dos sinais de pontuação, primeira coisa, a gente lembra que o primeiro sinal de pontuação que vem à nossa mente, que tem a função de indicar uma pausa breve, é a vírgula. E nós temos aí outros sinais de pontuação também, a exemplo do ponto e vírgula. Nós temos outros sinais de pontuação, como o ponto, todos estes aqui sendo utilizados para indicar uma pausa. Aí nós temos aí sinais como as reticências, tá? Aqueles 3 pontinhos, que tem função muito específica no texto. Por exemplo, quando eu quero prolongar uma ideia, quando eu quero colocar uma interrupção, às vezes eu vou citar alguém e um pedacinho da frase eu corto, então eu coloco ali as reticências entre colchetes ou entre parênteses para indicar que aquela citação está incompleta. Temos o ponto de interrogação e temos o ponto de exclamação. Além, logicamente, de outros sinais, como os parênteses, o próprio travessão, o sinal de colchetes. E aí uma coisa que a gente não pode deixar de destacar. O sentido. Primeiro, quando a gente pensa no uso da vírgula, vamos comparar algumas situações em que, sem a vírgula, a frase teria um significado e, por isso, um determinado impacto, e uma situação em que a vírgula sendo empregada, o sentido vai mudar completamente. Acompanha comigo. Quando a gente diz assim, não, espere, significa que a pessoa vai esperar. Primeiro eu sinalizo para ela. Não, fiz uma negação. Não, espere, daqui a pouco eu falo com você, por exemplo. Mas se eu tirar a vírgula, o que é que vai acontecer? Não espere. Neste momento eu estou negando a ação de esperar. Eu estou usando o verbo esperar no imperativo negativo. Estou dando um comando para o meu leitor ou para o meu ouvinte não esperar. Então, não, espere. É para esperar. Não espere é para não esperar. A vírgula aí mudando o sentido. E a gente segue na sequência mostrando mais algumas situações. A vírgula pode criar heróis. Como assim, professor? Isso só? Ele resolve. Olha a posição da vírgula aqui. Neste enunciado, depois da palavra só, é como se eu estivesse dizendo aquela situação é fácil para ele resolver. Isso só, ele resolve. Mas isso, só ele resolve, significa que ele é a única pessoa que pode resolver aquela situação. Tá? Então veja a diferença. Isso só, ele resolve. E isso só ele resolve, então ninguém mais consegue resolver, porque eu mudei a posição do sinal de pontuação. Mais uma situação, a vírgula pode ser autoritária. Então isso aqui são alguns fragmentos de um anúncio criado pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, mostrando a importância do emprego adequado da pontuação para que o enunciado e a comunicação não fiquem comprometidos. Lembre-se disso, pontuação é uma necessidade de clareza. Veja agora essa situação. Aceito. Obrigado. Foi empregada aqui a vírgula. Nesta situação aqui, em que eu digo aceito, faço a pausa e agradeço, alguém me ofereceu algo, eu digo aceito. Obrigado. É uma expressão de agradecimento. Já aqui embaixo, sem o uso da vírgula, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aceito, obrigado. Qual a diferença entre aceito,
obrigado, para aceito obrigado. Sem a pausa, eu estou indicando que alguém está me obrigando. Por isso que a ausência da vírgula pode tornar o enunciado com um sentido mais autoritário. Como se alguém estivesse me forçando a aceitar alguma coisa. Olha, eu vou aceitar isso, obrigado, porque alguém me obrigou. Mais uma vez, a vírgula fazendo total diferença. Vamos a mais uma situação? A vírgula pode fazer o enunciado acusar a pessoa errada. Pensa comigo. Esse juiz é corrupto. Observe que nesta frase eu estou usando duas vírgulas por uma razão gramatical muito simples. Juiz é o vocativo. O que é que significa vocativo? Vocativo é o elemento que vai representar o chamamento na frase. É com quem eu estou falando. Professor, repita. Então, professor, vírgula, repita. Eu estou diante de um vocativo. Toda vez que você usar um vocativo, põe a vírgula. Nesse caso, o juiz é a pessoa com quem eu estou falando. E o meu dedo, olha o pronome aqui demonstrativo, o meu dedo está apontando para alguém. Alguém está perto do juiz e eu digo, esse juiz é corrupto. Então eu tenho o juiz acompanhado de uma pessoa a quem eu dirijo a acusação de corrupção. Mas aqui embaixo, a vírgula não foi empregada. Como essa frase deve ser lida e interpretada? Vamos lá destacar aqui, esse juiz é corrupto. Neste caso, eu não estou falando com o juiz, eu estou falando dele. Imagina, o juiz passa e eu falo para alguém, esse juiz é corrupto. Aqui, a corrupção é do juiz. Aqui, a corrupção não é praticada pelo juiz, mas é alguém que está perto dele na hora em que eu falo com ele. Mais uma vez, a vírgula fazendo total diferença. E ainda mudar a opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então eu percebo que no enunciado, aqui no primeiro sem a pausa, eu estou negando a ação de ler. Eu não quero ler. Querer ler, não tenho essa vontade. Não quero ler, eu estou diante de uma pausa, significa que eu quero sim ler. Senão aqui não está fazendo a negação, porque ele está pausado aqui pela vírgula. Percebeu a importância de sabermos usar e interpretar os sinais de pontuação? Vamos prestar atenção em mais alguns detalhes. Observe agora esta imagem com este texto. Olha só, estudos mostram prática regular de atividade física é a fonte da eterna juventude muscular e não precisa ser nada pesado. Veja que coisa interessante. Eu quero chamar a sua atenção para uma das funções expressivas que alguns sinais de pontuação podem desempenhar. Presta bem atenção aqui comigo. Lembre-se da palavra ênfase, destaque. Quando eu não quero simplesmente colocar aquela informação com o mesmo peso das demais, eu quero chamar mais a atenção do meu leitor para um pedacinho do meu texto, para uma frase que está dentro do parágrafo. Eu posso usar alguns sinais de pontuação para enfatizar, ou seja, destacar. Agora acompanha o exemplo comigo. Na capa da revista aqui, na verdade aqui estamos diante de uma postagem de uma revista de grande circulação, nós temos um sinal de pontuação aqui, que é o travessão. Preste atenção. Pense aqui comigo, uma das funções do travessão, é indicar a fala de um personagem dentro de um texto. Quando eu estou lendo um texto em que os personagens estão dialogando, por exemplo, numa fábula, esse diálogo é marcado pela presença de quê? Do travessão. Essa é uma das funções. Uma das funções. Mas lembre-se, nós estamos tratando de efeitos de sentido. Além dessa função de marcar o diálogo, o travessão tem outras funções. Uma delas, olha para o contexto. Quando eu tenho a imagem com o texto verbal, com as palavras. Prática regular de atividade física é a fonte da eterna juventude muscular. Eu poderia simplesmente não ter sinal de pontuação. Só que eu quero dar uma pausa para destacar isso aqui para o meu leitor. É como se o escritor estivesse dizendo assim, leitor, vem cá. Presta mais atenção aqui. Ele põe o travessão e diz, e não precisa ser nada pesado. Eu já começo a perceber que este sinal de pontuação chama a atenção para o que é mais importante dessa matéria.
que é fazer atividade física, mas sem exageros, com leveza, com moderação, sem excesso. Aqui está a ideia central. Olha, o sinal de pontuação destacou para mim. Esse é o efeito de sentido. Eu olho para a capa da revista, vejo lá a manchete e aquilo que é mais importante sinalizado por um sinal de travessão, um sinal de pontuação. Ok? Vamos falar de mais algumas situações. Estamos agora diante de um mini conto. Lembre-se de que na sua prova você vai encontrar gêneros textuais variados. O que significa encontrar gêneros textuais variados? Eu quero chamar a sua atenção aqui. Vem aqui comigo. Significa que dentro da sua prova haverá uma variedade de textos, de estilos diferentes, estruturas diferentes, características diferentes, formatos diferentes. Charge. A gente sabe que a charge utiliza a linguagem verbal, palavras, e a não verbal, as imagens, os desenhos. O seu texto, a sua prova terá poema, fragmento de conto, anúncio publicitário. Então você precisa estar preparado para ler atentamente textos de variados gêneros, tipos e estilos, com imagens, sem imagens, só com palavras. Por isso, é importante estar preparado não só para um estilo, mas para vários estilos. E essa é uma das funções da nossa Maratona à Prova Brasil. Então vamos lá. Estamos diante aqui de um texto e eu quero destacar uma dica para vocês, que é um mini conto. Preste atenção, quando você está lendo um texto, é muito importante, na hora da resolução de uma questão, você observar a referência do texto. Acompanhe aqui comigo. Aqui está o nome do autor, a obra Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Então eu estou lendo um texto que está dentro de uma obra chamada Os 100 Menores Contos. Então já sei que estou diante de um texto que é um mini conto. Ele é intitulado LJC. Aqui está o título do texto. LJC. Vamos ler o texto? Lembre-se, aqui nós temos os sinais, o sinal de travessão, indicando, vamos chamar isso aqui de personagem A, tá? Vamos chamar isso aqui de personagem A e esse aqui de B, ok? Aí depois A vem e fala novamente e B responde. Depois A e depois B. Já que o texto não falou, tá? Já que o texto não apresentou o nome dos personagens e ele é muito curto, pelo travessão eu vou saber que uma pessoa pergunta, fala, a outra responde. Uma fala, a outra responde, ok? Maravilha. Então vamos dar uma olhada aqui no mini conto. Ele diz assim, começa assim, o primeiro personagem fala assim para a pessoa que encontra. 5 tiros, o outro vai e responde. É. Brincando de pegador? É. O PM pensou o quê? Hoje, cedinho. Acabou o texto. E agora? É muito importante você estar atento para o conteúdo implícito em um texto. Veja, já que o texto é um mini conto, então ele é tão curto que não dá tempo nem espaço para o narrador dizer tudo sobre o que aconteceu. Não dá para ele narrar começo, meio e fim, apresentar os personagens, caracterizar os personagens, dizer onde estão, quem são essas pessoas, o nome dessas pessoas. Não dá tempo, é um mini conto. Então o que é que ele tem aqui? LJC. A primeira pergunta que você vai fazer é, o que é que isso significa? Vamos ler novamente. Aliás, é muito importante que, após a primeira leitura, sentiu dificuldade, leia novamente o texto. É necessário fazer uma releitura para que as ideias comecem a fluir e a interpretação comece a se processar. Vamos lá. Se uma pessoa pergunta para outra 5 tiros, provavelmente vamos ativar aqui o implícito. O que é que faz uma pessoa perguntar 5 tiros? É porque ela está vendo alguém baleado no chão. Então eu tenho um indivíduo, uma pessoa que está baleada, e alguém chega e pergunta 5 tiros? E provavelmente essa pessoa já foi a óbito, morta. Aí alguém que estava no local diz, é.
Aí a primeira pessoa que perguntou vai e pergunta novamente. Brincando de pegador, em algumas regiões do Brasil a gente chama de pega-pega, né? Brincando de pegador, o PM pensou que hoje, cedinho, PM, policial militar, provavelmente, vamos lá ativar os implícitos. Um policial estava passando e viu uma brincadeira de pega-pega, mas ele pensou que fosse o quê? Um assalto, uma situação de roubo, alguém ameaçando a vida de alguém. E aí o que é que o PM faz? Reage, dispara e tira a vida da pessoa. E aqui são as iniciais. LJC, exatamente quando eu não quero revelar o nome da pessoa, eu coloco simplesmente a inicial do nome e de cada sobrenome seguida do ponto. Aqui está a abreviatura. Olha quanta coisa eu estou ativando olhando para a pontuação. O ponto indicando a abreviatura, os travessões aqui indicando para mim quem fala e quem responde, tá? Quem é A e quem é B, pela sequência. E ainda tem aqui o sinal de reticências. O PM pensou o quê? Aí você observa que ele não precisa nem completar a frase. Não precisou, porque o outro já entendeu. Tanto é que ele já pergunta hoje, cedinho. Então, quando este aqui pergunta hoje, é porque ele já sabe, o PM pensou o quê? Se tratava de um assalto, que era um assaltante. Isso está implícito aqui. O sinal de reticências indicou que, olha, o narrador não vai contar tudo. Ele vai deixar subentendido. Porque aqui está indicando que existe um conteúdo aqui, não revelado. Percebeu? Imagine o seguinte. Se você manda uma mensagem para uma pessoa dizendo, vamos jantar, ponto. Olha como essa mensagem deve ser lida. Lá no WhatsApp, vamos jantar, ponto. Ela deve ser lida simplesmente vamos jantar. Você pode colocar um ponto de exclamação. Vamos jantar! Puxa, você está animado. Você está exclamando. Ou você poderia perguntar, vamos jantar? Olha como a entonação está variando. Logicamente, os sinais de pontuação vão refletir isso. Vamos jantar, vamos jantar, vamos jantar. Mas você ainda poderia colocar reticências. Vamos jantar. 3 pontinhos. Ou seja, é como se você tivesse com uma segunda intenção aí implícita, mas você não quer escrever na frase, talvez para não se comprometer, mas você vai ativar aí possibilidade de interpretação na mente do seu leitor. Tá vendo a importância da pontuação? Então vamos ver aqui uma questão sobre esse texto. Vamos lá. O enunciado diz: os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini-conto, as reticências foram utilizadas para indicar. Vamos lá. Quando a gente lê uma alternativa incorreta, nós dizemos que essa alternativa chama-se distrator. E a correta, que só pode ser uma, ela é chamada de gabarito. Então, gabarito é a alternativa correta. As incorretas são denominadas distratores. Vamos pensar. Será que é uma fala hesitante? Cuidado. Vamos colocar o F aqui. Ô professor, por que não é uma fala hesitante? O que seria uma fala hesitante? Fala hesitante é quando você não está convicto. Eu queria perguntar a você se... Não, deixa. Pronto. Cada passagem dessa tem uma reticência. E a reticência pode indicar isso. Uma hesitação de quem fala. Quer dizer, você não quer completar o raciocínio porque você não está firme no que você quer dizer ou no que você quer fazer. Aí você recorre ao sinal de pontuação. Mas não está acontecendo não está acontecendo aqui uma hesitação. O PM pensou o quê? Não, na verdade o PM pensou o quê? E é como se o outro dissesse assim, hoje, que ele já entendeu. Tá? Muito bem, vamos lá. Na alternativa B, ele fala em uma informação implícita. Sim, é aquela informação implícita. O PM pensou que estivesse diante de quê? De um assalto. Né? A brincadeira de pega-pega, um correndo atrás do outro. E aí, na hora, pega fulano. É um assalto, atirou. Essa informação está implícita. Letra B de bola. Já podemos marcá-la. Vamos ler os demais distratores. Aqui comigo. A letra C diz uma situação incoerente. Gente, situação incoerente tem a ver com a falta de lógica.
Por exemplo, um cidadão entra numa lanchonete e pede ao garçom: eu quero um milkshake. O garçom vai e pergunta para ele: o senhor vai querer milkshake de morango ou do grande? Incoerente. Porque eu não posso perguntar se a pessoa quer de morango ou do grande, porque eu não posso comparar sabor com tamanho. Não existe incoerência porque existe lógica entre o que está acontecendo, a sucessão dos fatos. Então nós descartamos a letra C, vamos colocar o Fzinho aqui de falso. Letra D de dado. A eliminação de uma ideia. Presta atenção, eliminar é diferente de deixar implícito. Porque deixar implícito é ele não está escrito, mas existe. Eliminar significa dizer que não existe. Falso. Porque existe, a ideia existe, ela não foi eliminada. E a letra E diz a interrupção de uma ação. Falsa, muito cuidado para não marcar a letra E por achar que ele foi interrompido. Não, a ação de atirar do policial não foi interrompida. O diálogo continuou acontecendo. O que foi interrompido aqui não é a ação, é a frase dele foi interrompida por ele mesmo, porque o próprio diálogo já estava deixando implícito esse conteúdo. Então a gente marca letra B de bola, ok? Vamos ver mais uma? Olha só. Questão de número 2. Muito do que gastamos e nos desgastamos nesse consumismo feroz podia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca daquele sapato, uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano, um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima detesto. Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade. Mas à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta, mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são. Representam uma escolha de vida, uma postura. Nunca fui modelo de nada, graças a Deus, mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice, mas fugir de outras pode ser crescimento. E muito mais alegria. Vamos lá observar o enunciado da questão. Acabamos de ler o texto, agora vamos ao enunciado. Nesse texto há duas ocorrências de 2 pontos. Vamos voltar ao texto para a gente já localizar. A primeira ocorrência está aqui. E a segunda ocorrência está aqui. Ok? Então nós estamos aqui diante de um texto em que o sinal de pontuação de 2 pontos foi empregado 2 vezes. A gente tem uma vírgula aqui no final e várias vezes ao longo do texto, mas a questão é sobre o emprego do sinal de 2 pontos. Antes de resolver a questão, eu quero lembrar você, o sinal de 2 pontos pode introduzir uma enumeração. Eu vou ali ao mercado comprar várias coisas, aí você coloca 2 pontos, verduras, frutas, carne, ovos. Quer dizer, você está introduzindo uma enumeração. Essa é uma das funções, mas lembre-se, o sinal de pontuação ele não é feito para ter uma função única. Ele tem várias funções e mais do que isso, atente para a importância do contexto. É o contexto, ou seja, é o contexto que vai envolver quem fala, para quem fala, onde fala, com que intenção, em que situação. Quando você junta esses elementos, você está olhando para o contexto, você vai chegar ao efeito de sentido dessa pontuação. Mas vamos lá ao enunciado da questão. Ele diz que há 2 ocorrências. Na primeira, eles anunciam uma enumeração das negociações que podemos fazer conosco. Na segunda, eles introduzem uma opinião sobre o uso de jeans, camiseta e mocassins, explicação sobre a simbologia de sapatos e roupas, conclusão acerca da oposição entre otimismo e realidade, comparação entre ostentação e conforto, retomada da ideia de negociação, discutida no primeiro parágrafo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Neste segundo momento, ela começa dizendo aqui, sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são. Então, o sapato e a roupa tem mais significado do que se simplesmente serem sapato e roupa.
representam uma escolha de vida, uma postura interior. Olha, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Eu poderia aqui juntar esses dois enunciados, e essa é a dica, tá? E no lugar do sinal de 2 pontos, eu poderia empregar a palavra pois. Vamos ver se dá certo? Vamos tentar aqui comigo? Vamos aqui na tela aqui comigo. Vamos lá. Então eu teria sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são, pois representam uma escolha de vida, uma postura interior. Daria certo. E aí eu tiraria o sinal de 2 pontos e empregaria o conectivo, a conjunção, com uma vírgulazinha antes, tá? Então eu estou dizendo, sapato e roupa simbolizam, pois representam. É uma explicação. O pois é um comando de explicação dentro do texto. É uma conjunção. A nossa gramática normativa classifica como conjunção coordenativa explicativa. Mas você não vai precisar decorar a nomenclatura toda, porque a sua prova é uma prova de feição mais interpretativa. Então basta você entender que o pois serve para explicar. E quando eu tiro o pois, eu posso introduzir o quê? O sinal de 2 pontos. Nós estamos aqui diante de uma situação em que eu posso usar tanto o conectivo, como eu posso suprimi-lo, tirá-lo, e colocar o sinal de quê? De 2 pontos. Foi o que a autora fez aqui. Porque deixa a cadência do texto assim mais fluida. É uma palavra a menos no texto. Claro, tudo aqui tem sua intenção, tá? Então ela apaga o conectivo e põe o quê? O sinal de 2 pontos. Vamos dar uma olhadinha lá no painel de alternativas. Então, não é por causa dos 2 pontos que ela está opinando. Não está concluindo, nem está comparando, nem retomando. O sinal de 2 pontos e vão indicar para o leitor que a autora vai trazer uma explicação. Daí a possibilidade. Eu vou fazer mais uma troca. Voltando aqui. No lugar do sinal de 2 pontos, eu vou colocar a palavra porquê, que é outra que nós usamos também para explicar. Vamos ver se dá certo. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são, porque representam uma escolha de vida, uma postura interior. Olha que coisa linda, ficou perfeito. Eu posso usar a conjunção para explicar ou simplesmente tira a conclusão. A nossa gramática normativa chama de oração justaposta. Então eu tiro a conjunção e encaixa o sinal de 2 pontos. Foi o que a autora fez. Esse é o resultado da escolha que ela fez. Mais uma questão aí sobre efeitos de sentido do uso da pontuação. Tá ficando claro para você? Vamos ver mais uma questão? Vamos lá. Bom, agora nós vamos ler um texto. Eu quero chamar a atenção de você para cá. Olha só, a gente vai ler um texto que na primeira linha ele vai causar um estranhamento. Não sei, o que é que eu estou lendo? Olha só. O homem disse, está a chover e depois, quem é você? Não sou daqui. Para um pouquinho. Antes de seguir com a leitura, olha de quem é o texto. José Saramago, de uma obra intitulada Ensaio sobre a Cegueira. É uma obra de um escritor português em que ele vai relatar, ele vai narrar uma cidade de pessoas cegas, desprovidas da visão. Como é que seria uma sociedade? Como é que seria o trânsito, não é? Sem as pessoas enxergarem. Então, eu olho para o texto e, peraí, eu estou diante de um texto que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Então, eu estou diante de um texto que é literário. É um texto que é ficção, é um texto que é fruto da imaginação, da criação de alguém. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, cada vez que eu tenho a maiúscula, é como se eu estivesse mudando de fala. Alguém fala assim, ó, o homem disse. Então o homem diz, está a chover? E depois, quem é você? Está perguntando. Eu sei pelas palavras. Não sou daqui. Vamos voltar aqui para ir destacando para vocês. Anda à procura de comida? Sim. Há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e uns companheiros. Aí ele segue. Quantos são? Pelas palavras eu sei que ele está fazendo uma pergunta. Mas uma coisa importante. Mais uma vez vem aqui comigo. Ele não empregou o ponto de interrogação. Por quê?
Mas pela palavra eu sei que ele está perguntando quantos são? Ao todo, 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. Aí o cara vai e pergunta, de onde vem? É uma conversa. Uma pessoa perguntando e outra respondendo. Mas não tem travessão, não tem ponto de interrogação. Por quê? Porque é a sociedade da cegueira. Então ele está tentando meio que representar esse caos na própria escrita do texto. Ou seja, veja como o texto vai ficando inicialmente confuso até você entender que existe uma lógica. Ou seja, o efeito de sentido é, se eu vou descrever uma sociedade dominada pelo caos, a minha escrita também tem de ser caótica. Então eu vou brincar com essa pontuação, eu vou transgredir. E tudo isso é feito de forma intencional, porque nós estamos no domínio da criação. Vamos concluir a leitura do texto. Aí ele vai e pergunta, de onde vem? Ela responde, estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram? Sim. Os vossos soldados devem ter sido os últimos a cegar. Toda a gente está cega, toda a gente, a cidade e o país. Olha aí, a sociedade dominada pela cegueira. E o que acontece? O texto não tem um ponto de interrogação e nem termina com ponto final, ele termina com a vírgula. Ou seja, a desorganização intencional, não é porque ele não sabe escrever, ele sabe escrever muito bem sim, mas aqui é tudo feito de forma deliberada, de forma proposital. Vamos dar uma olhada? Olha que questão legal. Diz assim, a cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. A violação, ou seja, ele desrespeitou, mas ele desrespeitou porque quis. Isso revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. Calma que isso aqui é falso. Agora vem na tela aqui comigo. Por que é falso? Porque não existe incompatibilidade entre pontuação e um romance. Senão todo romance teria que ter erro de pontuação ou não combinaria com pontuação. Não. O normal é que o romance seja pontuado da forma convencional. Tá? Então, não é uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. No sentido de que o autor vai ter sempre que violar. Não, não é isso. Ele fez isso porque ele tem um propósito. Letra B. Provocam a leitura equivocada das frases interrogativas? Falso. Por que não provoca? Mesmo sem o ponto de interrogação, eu consigo entender que é uma pergunta. Quem é você? Se alguém manda uma mensagem para você no WhatsApp sem o ponto de interrogação, mas ela começa com quem? Você vai entender que é uma pergunta. Se ela começa com quantos? A quantos reais você tem no bolso? Se alguém escreve isso para você, mesmo que não coloque o ponto de interrogação, você vai entender. Por quê? Porque ela é iniciada por um pronome interrogativo. Então, a letra B é incorreta. Provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas. Não provoca. É possível sim fazer a leitura. Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Letra C. Ou seja, só Saramago fez isso na língua portuguesa. Chegar e dizer, eu quero pontuar de forma diferente, porque há uma intenção. Qual é a intenção? Representar o ambiente caótico. As pessoas são cegas e quem não é cego está ficando cego. O caos está se instaurando. Letra D de dado. Representam a exceção às regras do sistema de pontuação canônica. Por que essa alternativa é falsa? Vamos entender esse distrator. Eu não posso tratar essa obra como uma exceção às regras do sistema de pontuação. Se isso aqui fosse verdadeiro, é como se a gramática dissesse assim, olha, todo mundo tem que pontuar corretamente, menos a obra de Saramago. Não se abriu uma exceção. Na verdade, é a atitude do autor que decidiu, por conta própria, não seguir a regra. Mas isso não é exceção. Ou seja, não é exceção. Você não pode escrever uma pergunta sem o ponto de interrogação. Na hora de escrever uma redação, você tem que colocar a vírgula no lugar certo, o ponto no lugar certo, a interrogação no lugar certo, ok? Mas lembre-se,
Quem é autor da literatura tem aquilo que nós chamamos de quê? Licença poética, ou seja, a licença que ele tem para fazer do jeito que a sua imaginação quiser. E a letra E diz o seguinte: colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. Olha só, por que falso? Se isso aqui fosse verdadeiro, então José Saramago é uma pessoa que estudou pouco, foi pouco à escola, a escolaridade dele é baixa, e por ter escolaridade baixa, ele não sabe usar o ponto de interrogação. É isso? Não, claro que não. Tanto é que ele sabe usar a inicial maiúscula, ele sabe acentuar as palavras, então ele sabe escrever. Tudo foi feito de maneira intencional. E aí a gente chega à alternativa C como resposta da questão, ok? Então o gabarito da questão 3 é letra C de casa. As demais são alternativas que nós consideramos distratores. Vamos falar agora rapidinho sobre os efeitos de sentido dos recursos morfossintáticos. Quando a gente fala em recursos morfossintáticos, lembre-se, morfo, as palavras, sintático, as funções que elas podem exercer. Muito bem. A gente lembra que as classes de palavras são 10. Elas estão aqui em 2 colunas. Aqui estão as palavras consideradas variáveis e aqui as invariáveis. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo são classes variáveis. Ou seja, elas se flexionam. Eu posso colocar no plural, no masculino. E aqui nós temos as 4 classes de palavras que são invariáveis. O advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Mas uma coisa importante. Lembre-se, na hora em que você está interpretando o texto, as classes de palavras elas têm uma função ali no texto e têm um efeito para o texto. Uma coisa é você dizer que a pessoa é bonita, a outra é você dizer que ela é linda. E a outra é você dizer que ela é muito linda. Quando você diz é muito linda, você já colocou o advérbio para o quê? Intensificar a beleza da pessoa. Ou seja, a gente vai encaixando as palavras e os efeitos vão acontecendo, tá? E aí a gente sempre tem que estar atento ao contexto e à intenção do enunciador quando mexe com essas classes de palavras. Quero chamar sua atenção para este enunciado aqui. Estamos diante aqui de um anúncio publicitário, cópia rápida, fácil, vai ser bom, não foi? E a gente volta aqui para destacar alguns elementos. Observe aqui o seguinte, ele diz, ó, uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. Maravilha, tá aqui. Eu preciso destacar o seguinte, ó, eu tenho o adjetivo fácil aqui, ó, rápida, fácil, o substantivo está aqui, ó. Aí as qualidades desse substantivo, as características, estão aqui nos adjetivos. Cópia, rápida, fácil, vai ser bom, não foi? Mas aí, olha que coisa estranha, vai ser bom, não foi? Ele começa usando a locução vai ser bom para dar a ideia de futuro. Quando eu digo vai ser bom, não vai? Eu estou apontando para frente. Quando o texto diz vai ser bom, não foi? É porque em cima ele está falando da rapidez. Então é tão rápido que quando ele termina de falar, já aconteceu. Olha a sacada do anunciante. Vamos dar uma olhada no enunciado da questão? Na tela aí para você agora. A rapidez é considerada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico, tá? Persuasão, ou seja, ele quer convencer o consumidor. Então, aqui a velocidade de impressão é grande. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego. Ó. A linguagem verbal são as palavras. Já que ele quer destacar que a qualidade aqui é a rapidez, eu chego aqui da palavra-chave. Quem é que vai destacar essa rapidez? Aí vamos lá, letra A diz assim, é o emprego do termo fácil no início do anúncio com foco no processo. Fácil é diferente de rápido, tá? Então não é, a rapidez não vai ser destacada pelo nome fácil. De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, a nitidez é uma qualidade diferente da velocidade, da rapidez. Das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência, pronto, a gente volta aqui e confirma. Olha lá, vai ser bom, futuro. Vai ser bom, não foi? Puxa vida, uma frase tão curta, mas ela imprime de maneira tão rápida que quando eu termino de pronunciar a frase, vai ser bom, estou pensando no que vai acontecer,
Vai ser bom, não foi? Já aconteceu. Então essa velocidade, essa rapidez, ela fica destacada nesse jogo expressivo que está sendo feito aqui com o verbo no futuro, o vai ser, né, que equivale ao será, seria o futuro do presente simples, do modo indicativo, e aqui eu tenho uma locução verbal, e o verbo no passado. Vai ser, não foi? Pronto, chegamos à alternativa. Alternativa C. A letra D diz, da expressão intensificadora, menos do que, associada à qualidade. Muito bem, quando ele usa menos do que, ele não vai destacar a velocidade com o uso do menos do que. A locução do mundo, associada a melhor, que quantifica a ação. Lembre-se de que quantificar dá a ideia de quantidade, não simboliza a rapidez. A rapidez é o jogo de futuro que vira passado de maneira muito curta, ok? Então a gente chega aí destacando o gabarito para você, letra C de casa. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Questão de número 5 para a gente fechar aqui esse nosso aulão de revisão para o SAEB. Olha, descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos, criado por nossa empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845. O texto publicitário tem a intenção de persuadir, lembre-se disso, né? Ele é feito para convencer o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite. Estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de. Quando ele fala linguisticamente marcada é porque eu tenho palavra. Então, qual é o recurso morfossintático? Qual foi a palavra que ele empregou para dar a ideia de convite? Muito cuidado com os distratores, porque todas essas palavras aqui estão no texto, mas somente em uma delas vai dar a ideia de convite. Não é a conjunção quando que vai dar a ideia de convite. Não é o adjetivo irresistível. O adjetivo irresistível dá a ideia de qualidade do chocolate, né? Mas quando ele diz descubra, logo aqui no começo, descubra e aproveite, ele está usando o verbo no imperativo, dando um comando ao leitor. E isso faz o quê? A ideia de convite. Ele está chamando o leitor. Aqui, vem cá, descubra e aproveite. Tá? Não é a palavra paixão que dá a ideia de convite, ela intensifica, nem é a palavra acariciando. Tá? Então é a palavra descubra, juntamente com aproveite, que são formas verbais no modo imperativo. Por isso, você não deve apenas decorar. O verbo está no imperativo. Lembre-se, na sua prova, não é simplesmente ele está no imperativo, é porque e para que ele está no imperativo. Ou seja, qual o motivo e qual a finalidade de se usar aquela palavra naquele contexto. Pois é isso, nós chegamos ao final dessa nossa aula de revisão e de preparação da sua maratona para o SAEB, a maratona A Prova Brasil. Um abraço do professor Eric para você e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau!